Estamos aqui hoje no painel de Segurança Pública, no 5º Congresso do Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil. Hoje nós teremos a exposição, em primeiro lugar, da doutora Eli Narciso Silva Torres, que ela é da Unicamp, com doutoramento em Educação e graduação em Sociologia. Serve também ao Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, e onde atua como editora-chefe da Revista Brasileira de Execução Penal, pesquisadora do Focus, que é o grupo de pesquisa sobre educação, instituições e desigualdades na Faculdade de Educação da Unicamp, e no Laboratório de Gestão de Políticas Penais da Universidade de Brasília, que é o LabGPEN da UNB. Ela é organizadora do livro Prisões, Violência e Sociedade, Debates Contemporâneos, e autora do livro Prisão, Educação e Remissão de Pena no Brasil. A pesquisadora possui experiência profissional e produções acadêmicas nas áreas de execução penal, direitos humanos, com ênfase na execução penal, segurança pública, inteligência e crime organizado, gestão e políticas para o sistema prisional, com especial atenção à educação e remissão de pena pelo estudo em prisões. Hoje, a doutora Eli abordará a expansão do encarceramento, a origem e a consolidação da organização criminosa, denominada primeiro Comando da Capital, PCC, as ações de enfrentamento ao Estado, motins, rebeliões, homicídios, e que motivaram ou influenciaram o processo de institucionalização da Diretoria de Inteligência Penitenciária, que é o DIPEN, no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, órgão do Ministério da Justiça e de Segurança Pública, que é o DEPEN do Ministério da Justiça. Nós estamos muito gratos e, com certeza, iremos aprender muito com tanto material rico que a doutora Eli trará. E, em seguida, nós teremos a doutora Alessandra dos Santos, que também é servidora na área do sistema penitenciário, sobre a qual irei, no tempo da sua fala, apresentar. Portanto, com a palavra, a doutora Eli Narciso Silva Torres. Bom dia. É com satisfação que eu participo do 5º Congresso, né, do Instituto dos Juristas Cristãos no Brasil. No primeiro momento, eu quero cumprimentar a todos e agradecer pela possibilidade de troca por meio do Dr. Gilberto, né, em nome do Dr. Gilberto, na pessoa do Dr. Gilberto, eu quero estender o meu agradecimento a toda a comissão organizadora. Pois bem, e antes de iniciar minha exposição, também quero agradecer a recepção aqui do Dr. Guilherme Ataíde, que é o nosso mediador, né, o nosso moderador, e hoje eu venho, nessa relação de troca, falar um pouco da inteligência penitenciária no Brasil e falar qual é o processo de institucionalização de uma inteligência penitenciária. Eu irei compartilhar aqui um slide enquanto eu falo, de como se efetivou essa inteligência e quais os caminhos percorridos para que se fosse instituída essa inteligência no âmbito do Ministério da Justiça. Então, o título da minha exposição é A Institucionalização da Inteligência Penitenciária Nacional, o combate às organizações criminosas, e eu quero falar a partir do caso Primeiro Comando da Capital nas prisões brasileiras. Esse estudo, essa apresentação, ela teve origem em um curso de altos estudos em política e estratégia, CAEP, no ano de 2020, na Escola Superior de Guerra. Então, fez parte do meu estudo de conclusão de curso. Então, para demonstrar, né, qual que é esse processo de institucionalização que ele acontece no Brasil tardiamente, e aqui com a exposição isso vai ficar claro, quais são os processos, quais são os levantes, as resistências à segurança pública que aconteceram no período anterior. Então, para demonstrar como isso se efetivou, eu vou mostrar no primeiro momento alguns aspectos,
como a expansão do encarceramento e sua relação com a origem e consolidação das organizações criminosas. Num segundo momento, pretendo aqui identificar os acontecimentos considerados mais emblemáticos, demarcados por motins, rebeliões, homicídios de servidores do sistema de justiça criminal e atribuídos a essa organização criminosa. Relacionar em alguma medida, de forma cronológica, os caminhos percorridos para esse processo de institucionalização dessa inteligência penitenciária no âmbito do MJ, que vem acontecer no ano de 2019, e demonstrar, como já disse logo no início, esses caminhos percorridos, né, para que, a partir do ano de 2009, o Ministério da Justiça tivesse. Então, eu acho que em alguma medida, é uma notícia boa para a segurança, né? Nessa discussão toda, é uma notícia boa e importante para a segurança pública no Brasil, né? E como se efetivou essa inteligência instituída a partir da Diretoria de Inteligência Penitenciária. Então, portanto, eu falo como pesquisadora e falo como resultado de uma pesquisa realizada no ano de 2020. Então, ok, né? Quais são essas organizações? Como se dá, né? Eu vou recortar pelo caso, Primeiro Comando da Capital, PCC, uma organização criminosa, e não a primeira organização criminosa organizada a partir das prisões brasileiras, né? Temos o caso do Comando Vermelho, mas por que falar do PCC? Porque o PCC é o grupo criminoso que opera a partir das prisões com maior expressão no Brasil. Então, para isso, inicialmente, eu quero falar do crescimento do encarceramento no Brasil. Então, eu trouxe aqui um dado, um comparativo do ano de 2017, sobre o crescimento da população brasileira a partir do ano de 1993 e o crescimento da população de presos. Então, eu fiz uma estimativa e o que acontece? Voltando ao slide, o que acontece? Enquanto a população brasileira cresceu numa taxa média anual de 1,25, a população de pessoas presas no Brasil, essa população cresceu a 7%, né? Então, tem uma evolução do encarceramento, sim, né? Nesse período 93-2017. Então, alguns especialistas, eu vou pontuar 2 especialistas do Núcleo de Estudos da Violência da USP, dois especialistas, uma é a Camila Nunes Dias, que é referência para organizações criminosas e é referência no campo acadêmico para dialogar sobre encarceramento, e ela traz um elemento, é uma explicação possível, né? No campo acadêmico e da ciência, nós identificamos indicadores e explicações. Então, uma das explicações é que o endurecimento legislativo, eu também trago isso nas minhas discussões, nas minhas pesquisas, o endurecimento legislativo, ele contribui, em alguma medida, para que esse encarceramento aumente. Nós não estamos discutindo se tem que encarcerar ou não tem que encarcerar, tem impacto, né? E um outro pesquisador, Marcelo Campos da Silveira, ele também traz essa discussão, e ele traz uma outra legislação, faz um estudo sobre outra legislação, e ele aponta que a Lei de Drogas de 2006, conhecida como a nova Lei de Drogas, que não é mais tão nova assim, também impactou em alguma medida para que esse carceramento aumentasse, inclusive no número de presos provisórios, né? Então, esse encarceramento também encontra relação e o número de presos provisórios no Brasil. Pois bem, acontecendo o encarceramento, o Estado brasileiro, ele não... os investimentos em infraestrutura, por exemplo, em contratação de servidores, ou na oferta de assistência à pessoa presa, tudo isso acabou impactando de forma insuficiente. Aconteceram investimentos no período, mas foram insuficientes. Então, esses investimentos não acompanharam, né, essa evolução no número de prisões.
Esses fatores, agrupados ao crescimento carcerário e às condições inadequadas de custódia dos presos, contribuíram significativamente para a elevação das taxas de homicídios, motins, rebeliões nas prisões brasileiras, como eu irei demonstrar no momento posterior. E isso contribuiu também, né, esse crescimento da população de presos contribuiu para o surgimento de grupos criminosos a partir das prisões. E um dos grupos criminosos foi a organização Primeiro Comando da Capital, o PCC. Então, a partir de agora, eu vou demonstrar como que essas organizações como que essa organização, especificamente o PCC, passou a atuar a partir das prisões e quais os conflitos gerados no período. Mas, porém, eu quero fazer uma linha do tempo dizendo como que começa essa movimentação dentro do sistema penitenciário. Então, eu trouxe alguns eventos. Por exemplo, o evento do Carandiru, né, onde aconteceu um motim e a ocorrência de 111 mortes de pessoas presas em 1992. Em 1993, do ponto de vista da história contada, o ano é demarcado pelo surgimento do PCC, né? Então, 1992, Carandiru, 1993, surgimento do PCC. O PCC surge como uma resposta ao Estado. Olha, nós queremos falar de garantias dos direitos da pessoa presa, inicialmente com uma pauta de reivindicação que não se sustentou por muito tempo e as principais articulações passaram a se sustentar. A principal articulação do PCC se tornou o ramo criminoso, o tráfico de drogas, e daí em diante, sempre justificada na representação de pessoas presas. No ano de 2001, nós temos a primeira grande rebelião, que é conhecida, uma rebelião que, na linguagem das pessoas presas, eles dizem: nós viramos as cadeias viraram 29 unidades penais no estado de São Paulo. Até então, o Estado brasileiro ele não reconhecia a organização criminosa ou a existência de organização criminosa até então. Mas com esse advento, com o advento da rebelião no estado de São Paulo, a segurança pública começou a pensar medidas de resistência, né? Medidas de contenção, repressão aos grupos organizados nas prisões, mesmo não admitindo a existência deles. Então, vou mostrar mais adiante, mais antecipo. Aqui, em 2003, passa a existir o regime RDD para aprisionar pessoas faccionadas. Em 2003 também aparece a previsão legal para a existência do sistema penitenciário federal para separar pessoas faccionadas e assim sucessivamente. E no ano de 2006, temos o marco da rebelião do Dia das Mães, conhecida como rebelião do Dia das Mães, ou o Dia do Salve, onde o grupo PCC, a facção criminosa PCC, se rebelou em vários estados brasileiros de forma simultânea por via aí já utilizando o aparelho celular de dentro das prisões, né? Então é conhecida como a Grande Rebelião, é conhecida como a rebelião que parou a cidade de São Paulo. E tudo isso está relacionado a esse processo de institucionalização da inteligência, que acontece de forma tardia, como eu já antecipei, no ano de 2019, no âmbito do Ministério da Justiça, né? E, voltando ao PCC, eu trouxe aqui um organograma, que foi um organograma pensado por outros pesquisadores, e eu fiz parte, né, com outros pesquisadores para pensar esse organograma. Não significa que a estrutura do PCC seja essa estrutura estática, né, mas é uma estrutura que tem essas funções, e quando um preso é movimentado, transferido, e, por exemplo, tem o resumo da externa, esse resumo da externa ele é rapidamente substituído, assim como qualquer um outro aí na estrutura, né, no caso das sintonias. E logo acima é possível verificar ali a sintonia final, a presidência, que temos
tivemos a identificação do preso Marcola como essa grande liderança na atualidade. Esse organograma ele foi pensado no ano 2018, então, no período anterior à transferência do Marcola para o sistema penitenciário federal. E sobre essas ações do grupo organizados, eu trouxe aqui alguns enfrentamentos à segurança pública dentro desse período temporal, até o ano de 2019. Então, essa organização ela foi se especializando em alguns ramos, especialmente do tráfico nacional e internacional de drogas, de armas. Tem ramificações na modalidade de roubo a banco, que é conhecido, essa modalidade é conhecida como novo cangaço no Brasil. Esse grupo ele é envolvido com execuções de agentes públicos, e daí como juízes, como policiais, agentes penitenciários estaduais e federais, e como forma de resistência e enfrentamento ao Estado e à segurança pública, né? Esse grupo também, ele operou uma série de rebeliões. Eu trouxe aqui um histórico de algumas rebeliões e massacres. A de 2001, eu já disse, a de 2006, a rebelião do Dia das Mães, que é a rebelião mais importante e que deu visibilidade internacional para o conflito penitenciário que existe no Brasil, e é um conflito permanente. No ano de 2017, vou dar um passo atrás, no ano de 2015, o PCC e o Comando Vermelho começam um processo de separação e uma briga por território. Esse período é muito importante, porque até então, inclusive no Estatuto do Crime Organizado, porque crime organizado tem estatuto e busca também organização em alguma medida, no Estatuto existia a previsão de harmonia entre as diferentes facções. Então, mas eles começam uma separação por conflito por território, né? Uma região bem importante onde existiu esse conflito foi a região de Mato Grosso do Sul, a fronteira com o Paraguai, uma rota muito importante do tráfico de drogas, e esse conflito, gradualmente, ele se estendeu para a região norte, uma região dominada por pequenas outras facções, e essas facções se associaram ao Comando Vermelho, e essa luta por território da prisão para comandar crimes fora da prisão se desdobrou em massacres. Daí nós temos o massacre no Amazonas, no ano de 2017, com 56 mortes, em Roraima, com 33 mortes, e também nós temos do Pará, com 66 mortes, mas é uma guerra a partir da prisão por território. Pois bem, todos esses acontecimentos, e especialmente essas rebeliões, elas estão relacionadas ao processo de institucionalização. E é essa relação que eu quero mostrar para vocês. Em que medida, quais as aproximações existentes e que eu mapeei nesse estudo. Né? E especialmente a ação de 2001, no tempo, ela coincide com o início dos investimentos em infraestrutura em sistema penitenciário no Brasil. Considero também como marco nas políticas de segurança pública, do ponto de vista de enfrentamento, repressão, a criação do RDD, como antecipei para vocês, né? Para presos faccionados, e também a criação do Sistema Penitenciário Federal, que no normativo ela decorre de 2003, mas aí nós vamos inaugurar as penitenciárias no ano de 2006, como resultado, né, dessa política de enfrentamento, e o fortalecimento do Departamento Penitenciário Nacional, que é um órgão do Poder Executivo, que ele é o órgão gestor do Sistema Penitenciário Federal, que cuida de 5 penitenciárias no Brasil, mas também ele é o órgão gestor da política nacional para pessoas privadas de liberdade, políticas para a integração dessa pessoa em período posterior à prisão. Então, acontecem os investimentos nesse sentido. Trouxe aqui um dado sobre o Sistema Penitenciário Federal. Como disse, atualmente é uma diretoria do Departamento Penitenciário Federal, órgão do Ministério da Justiça, né?
No ano de 2020, identifiquei 31 grupos no sistema penitenciário federal recolhidos, grupos criminosos que operam a partir das prisões. Identifiquei no período, para minha pesquisa, que 2/3 dos presos recolhidos no sistema penitenciário federal, em 5 penitenciárias, eles são membros faccionados do PCC, que é um dado bastante relevante. E no ano de 2019, já estava em operação a Diretoria de Inteligência Penitenciária, porque ela surge em janeiro, e eu estou falando do mês de fevereiro. Em fevereiro de 2009, Marcola, a principal liderança do PCC, e outros 21 membros da cúpula da organização criminosa, eles foram transferidos pela primeira vez para o sistema penitenciário federal, que foi um sistema gestado em 2003, inaugurado em 2006 e que nunca encarcerou a principal liderança da organização criminosa, porque eles estavam recolhidos no estado de São Paulo, e por razões diversas, sobretudo posicionamento do governo do estado de São Paulo, eles ficavam presos, recolhidos no estado de São Paulo. Esse é um dado. Ok, nesse contexto, eu vou recuperar, fazendo um paralelo, como se instituiu e como se deu esse processo de institucionalização da DIPEM no âmbito do MJ. Também, para isso, eu faço uma linha do tempo. E essa linha do tempo, ela mostra que em 2006, nós falamos da rebelião do Dia das Mães, e no ano de 2007, o Departamento Penitenciário Nacional diz, não, nós precisamos de uma coordenação de inteligência, porque os estados, por conta do Pacto Federativo, cada estado tem autonomia de instituir a sua inteligência penitenciária, por exemplo, né? Os estados começaram a pensar sobre inteligência penitenciária e eles esperavam uma devolutiva da União. Surge uma coordenação de inteligência penitenciária no âmbito do DEPEN, mas só para o sistema penitenciário federal, mas que trocava informações com os estados, e isso era muito significativo para os estados. No ano de 2013, a partir dessa troca de informações, dessa relação Estado e União, surge a primeira doutrina nacional penitenciária. Vejam como tudo acontece de forma tardia no Brasil. No ano de 2016, vai se consolidando todo esse processo, o DEPEN cria, no âmbito do MJ, um núcleo de inteligência penitenciária. E esse núcleo é descontinuado no ano seguinte por questões políticas. Com a transição de governo entre o governo Temer e o governo Bolsonaro no ano de 2018, acontece uma gestão dos representantes ali que estavam chegando no ministério. O governo Bolsonaro convida o ministro Sérgio Moro para assumir o ministério. O ministro Sérgio Moro havia trabalhado como juiz corregedor em Catanduvas, no Paraná, e trouxe, então ele conhecia pessoas que trabalhavam com execução da pena no sistema federal, ele convida esses atores para a constituição da pasta no DEPEN, e esses atores apresentam a possibilidade, vamos criar uma inteligência nacional, né? Vamos pensar sobre isso. Então, em 2018, se começa um diálogo no âmbito federal sobre criar uma diretoria pela primeira vez no Brasil para gestar informações do sistema penitenciário, tanto estaduais como federal. Então, eu resgato aqui um pouquinho desse contexto, mas qual o convencimento? O convencimento para o ministro, para o presidente da República? Esse convencimento se sustentava nas seguintes expectativas: disseminar uma doutrina nacional legitimada pelo Ministério da Justiça sobre inteligência penitenciária. Nós devemos ter protagonismo como os estados, precisamos disso. A ideia de fomentar, instituir, profissionalizar a inteligência estadual, a qualificar esses servidores penitenciários e pensar estratégias, informações e estratégias a partir do conteúdo, porque o sistema penitenciário ele produz muito conhecimento.
a partir das apreensões, produzir conhecimentos e informações estratégicas a partir desse conhecimento, né, oriundo das unidades prisionais. Então, e com isso nós vamos enfrentar o crime organizado. Então, no discurso, né, de convencimento, eu encontrei essas expectativas. Então, no dia 1º de janeiro de 2019, como um dos primeiros atos do governo Jair Bolsonaro, ele é criada por decreto a Diretoria de Inteligência Penitenciária no âmbito do Ministério da Justiça, DEPEN, e a diretoria ela vem com esse organograma inicial. Eu falo um pouco sobre essa parte dos observatórios regionais, que esses observatórios eles funcionam como superintendências nas regiões, vou falar logo adiante sobre isso. Então, ok, de forma tardia, 2019, criamos no Brasil uma diretoria de inteligência para gestar dados, né, informações e se antecipar ao crime de modo a oferecer resistências e enfrentamentos às organizações criminosas, sobretudo a maior, que é a Organização Primeiro Comando da Capital. Mas quais as competências, quais os desafios de uma nova diretoria no âmbito do Ministério? Então, eu trago aqui para vocês algumas das atribuições, né, que, em regra, são atribuições postas para dar direcionamento aos estados, porque por conta do Pacto Federativo, não cabe ao departamento, ao Ministério da Justiça, impor, mas sim estabelecer diretrizes e orientar os estados. Então, dirigir, planejar, coordenar as atividades de inteligências no Brasil, né, e produzir um intercâmbio entre essas informações e oferecer, em alguma medida, financiamentos e equipar essas unidades, aparelhar essas unidades estaduais. Sobre os observatórios regionais, que são os braços dessa diretoria de inteligências, que são os nossos representantes do Ministério da Justiça que estão nos estados, nas 5 regiões, esses observatórios, eles trabalham com a competência de monitorar e avaliar os eventos de risco à segurança pública, aos sistemas penitenciários, que são múltiplos, porque cada estado tem um sistema e opera de forma mais efetiva ou menos efetiva no Brasil. Então, fazer esse levantamento e consubstanciar em relatórios para o compartilhamento de inteligência dentro da diretoria do sistema penitenciário. Então, os observatórios trabalham com essa forma de se antecipar aos eventos. E como se dá esse compartilhamento, né? O compartilhamento de dados, ele tem especial atenção às informações de organizações criminosas que atuam nas prisões e ainda sobre egressos, foragidos vinculados a essas organizações em suas respectivas regiões. Como medida, os observatórios são responsáveis pela comunicação de ações pertinentes aos sistemas penitenciários estaduais, ao federal, entre as quais os registros de casos efetivos ou casos tentados de rebeliões, motins, óbitos. Óbitos é um aspecto muito importante, porque muitas pessoas presas, elas são eliminadas por organizações criminosas e às vezes o registro no passado, e ainda com certeza temos que avançar muito nesse sentido, são contabilizados como suicídios, então é um aspecto bastante importante. E também os observatórios monitoram fugas e resgates. Aqui eu trago algumas ações de um mapeamento que eu fiz no ano de 2020, surge a diretoria no ano de 2019, mas quais as ações, né? O que eles fizeram até o ano de 2020? Então, eles estavam, no momento, criando um painel de eventos do sistema prisional, que é isso, a partir desses observatórios, criar esse painel, que permitirá ao DEPEN
acompanhar simultaneamente, em tempo real, os eventos relacionados, como eu disse, motins, rebeliões, resgates, mortes, e era um projeto em andamento. Implementar o PalasNet, que é um sistema tecnológico que acumula base de dados de conhecimento singular, e o legal disso tudo que é um conhecimento compartilhado de informações de inteligência, e era um projeto em andamento no ano de 2020. O intercâmbio de informações, que essas informações são recolhidas a partir de um sistema chamado SISDEPEN, é muito importante, nós precisamos muito trabalhar com inteligência no Brasil, né, a segurança pública, e é um sistema em que ele reúne informações, chamado sistema SISDEPEN Indivíduos, que por meio de coleta a partir dos sistemas estaduais, informações recebidas pelos sistemas estaduais, e com essa informação é criada uma rede nacional de inteligência, né? Compartilhada com os estados e com alguns países do Mercosul, porque também existe uma previsão sobre isso. E esse intercâmbio de informações com países do Mercosul estava, à época, sendo pactuada uma rede chamada Rede COPEN, né, para essa troca de informações penitenciárias. A diretoria também passou a integrar grupos importantes de cooperação nacional e internacional. Eu trouxe aqui alguns como exemplos, né, a participação do Centro de Cooperação Policial Internacional, que trabalha com outros países, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, e a participação no Fusion Center, que também é uma rede de cooperação que visa prevenir e combater a expansão do crime organizado, especialmente a lavagem de dinheiro por organizações criminosas e nacionais e transnacionais, ao tráfico de armas, drogas, o contrabando, a corrupção e terrorismo. E a implantação do sistema Cronos, que é uma ferramenta que a diretoria vinha trabalhando também no ano de 2020, que estava em andamento, que ela funciona para armazenamento e transmissão segura dos documentos de inteligência e que estava acontecendo em parceria com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. A plataforma Cronos encontrava-se implantada no âmbito do departamento naquele momento e em fase de expansão com as inteligências estaduais. Então, para finalizar aqui a minha participação, pensando a inteligência como um mecanismo de combate, ou, ao menos, de enfrentamento ao crime organizado no Brasil, eu utilizei o caso PCC, que é o caso mais emblemático, para exemplificar os conflitos, mas o que penso sobre isso? Eu penso que essa gestão integrada dos dados produzidos pelas agências de inteligência, tanto da União ou dos estados, poderá coibir o domínio das facções criminosas sobre os demais custodiados do sistema de justiça. E que a maioria das pessoas presas, elas acabam subjugadas pelo afastamento do Estado. É uma questão de sobrevivência. Então, coibir o domínio dessas facções é um evento muito importante, né? Para que permita que essas pessoas cumpram a pena de privação de liberdade com maior presença e efetividade do Estado. Pode, então, tanto coibir quanto reduzir os enfrentamentos ao Estado. Então, na medida da prevenção, a institucionalização dessa diretoria para a segurança pública vai prevenir, vai coibir esses enfrentamentos ao Estado, os enfrentamentos realizados por meio de os assaltos conhecidos a bancos, conhecidos como Novo Cangaço, às instituições de valores, ao tráfico internacional de drogas, de armas, tanto no âmbito nacional como internacional, entre tantas outras ações arranjadas, né? Que elas são arranjadas a partir do sistema penitenciário. É necessário falar sobre isso. Então, é o Estado se movimentando, mesmo que tardiamente, para combater, né, ou enfrentar as ações dessas organizações articuladas a partir do sistema penitenciário brasileiro.
Eu fico por aqui com a minha contribuição, fico à disposição para o diálogo com a doutora Alessandra, com o doutor Guilherme Ataíde, e eu deixo aqui também o meu contato para trocas futuras e continuo à disposição. Muito obrigado, doutora Eli Torres. Brilhante apresentação, uma apresentação que nos traz dados inovadores. Dando continuidade, teremos agora a doutora Alessandra Siqueira dos Santos. Ela é doutoranda e também com mestrado em saúde e graduação em assistência social, pesquisadora sobre dependência química em pessoas privadas de liberdade. É servidora da Agência da Administração do Sistema Penitenciário do Estado do Mato Grosso do Sul, onde atua no Escritório Social de Campo Grande e é membro do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. Ela irá hoje abordar de maneira qualitativa como que a dependência química em pessoas privadas de liberdade e possíveis estratégias para o enfrentamento se inserem neste contexto de segurança pública. Com a palavra, a doutora Alessandra Siqueira dos Santos. Obrigada pela apresentação, doutor Guilherme Ataíde. Quero agradecer também aqui o doutor Gilberto, enquanto anfitrião, e toda a sua equipe de organização. E dizer que é uma satisfação estar num evento desse porte, do IJCB, que trata sobre um tema tão relevante, que é a questão das drogas e do cárcere. E como o doutor Guilherme disse, vamos aqui trazer um pouco para a discussão sobre uma abordagem qualitativa a questão da dependência química em cenários de privação de liberdade. E também acrescentando que dentro desse contexto da dependência química com pessoas privadas de liberdade, a gente vai estar abordando também um pouquinho e discutindo sobre as estratégias de tratamento que podem se tornar viáveis dentro desse cenário. Então, assim, falar um pouquinho do porquê da pesquisa sobre drogas e cárcere. Então, assim, como servidora do sistema penitenciário, como já foi dito, há mais de 12 anos, comecei a perceber, durante minha trajetória profissional, a relação das drogas, do uso abusivo de drogas, nas pessoas que ali estavam privadas de liberdade. E isso foi me fomentando, foi me suscitando muita curiosidade, porque quando eu pesquisava a respeito, eu tinha dificuldade em encontrar informações que me trouxessem dados de como isso acontecia, como o fenômeno se estabelecia em pessoas que estavam privadas de liberdade. E aí acabei caminhando para uma especialização que me conduziu ao mestrado e, por fim, agora no doutorado, onde eu busco pesquisar, compreender, na verdade, o fenômeno da dependência química em cenários de privação de liberdade e também como que a política sobre drogas ela é aplicada nesses ambientes. Então, assim, os dados tratam-se dos resultados que apresentei na minha defesa de mestrado em 2020 e da pesquisa que foi realizada no segundo semestre de 2019, destacando aqui 2 objetivos da pesquisa que eu acho muito importantes, que foi observar se havia a relação do uso abusivo de drogas ou da dependência química propriamente, não apenas com a situação de aprisionamento, mas com a questão da reincidência penitenciária e, por fim, começar a analisar quais estratégias de tratamento da dependência química poderiam ser apresentadas às pessoas privadas de liberdade, haja vista a complexidade dessas mesmas e do próprio ambiente limitador de algumas questões. Então, assim, já tentando levar já para a discussão dos resultados da pesquisa, quero aqui destacar alguns fatores que foram muito importantes no decorrer do estudo. A gente percebeu que quando se fala do uso abusivo de dependência química, de drogas e da própria dependência química, a família, o ambiente familiar tem uma importância muito grande. Ela está ali presente, apresentando ou os fatores de risco ou fatores de proteção para a condução ou não desse indivíduo
ao uso de drogas ilícitas. Então, observou-se que à medida em que esse ambiente familiar fomentava, promovia fatores de proteção, como uma prática religiosa constante ou a prática espiritual, como estímulo à educação, como um ambiente saudável de convívio social, esse indivíduo, ele tinha um retardamento, vamos assim dizer, da sua inserção ao uso de drogas. Ao fato que, na medida em que se afastavam esses fatores de proteção e havia a presença dos fatores de risco, dentre eles a violência doméstica, o uso de álcool e também de outras drogas em ambiente familiar, ambientes ali em contexto comunitário, onde não havia um controle efetivo para a segurança, não havia um monitoramento, então, assim, observava situações de violência mais acentuadas, isso tudo fazia com que a inserção desse indivíduo ao mundo, vamos assim, apresentado pelas drogas, se apresentasse a ele. Então, esse ambiente familiar tem uma relevância muito grande como algo que a gente precisa estar construindo ali, considerando no momento de traçar estratégias de tratamento. E aí, de uma forma contextualizada, esses indivíduos que participaram da pesquisa demonstraram sim ter um entendimento de que as drogas ilícitas, esse consumo abusivo, não apenas os conduziram para o sistema prisional, mas os reconduziram e por vezes, repetidas vezes, né, provocando assim a associação. A percepção de que o uso abusivo de drogas e a dependência química, ela tem uma relação muito clara com a reinserção no sistema penitenciário. E aí, quando a gente começa a discutir, após a constatação de que esse indivíduo percebe essa relação que foi se construindo ao longo da sua vida, a gente começa a questionar, ok, mas a partir do momento em que houve essa percepção, o que você considera que seja mais efetivo para você superar isso? O que tipo de tratamento que você acha interessante e que funcionaria para você? E aí, um aspecto muito interessante que se apresentou foi justamente a prática espiritual ou religiosa enquanto uma das principais estratégias de tratamento. E assim, destaca-se que em momento algum ele falou que uma ou outra estratégia era mais assertiva ou ele acreditava que era aquilo que iria funcionar. Ele sempre associou duas ou mais estratégias, mas a questão da religiosidade, da espiritualidade estava presente em todas. E não exatamente nesses termos. Ele falava assim, Deus em primeiro lugar, para eu conseguir me manter longe das drogas. Eu na rua eu quero voltar para a igreja. Porque Deus me ajuda muito. Então, assim, contextualizando naquela fala, no relato dele, ele deixou isso muito claro, do quanto a prática religiosa e espiritual era importante, não só para a superação dessa vulnerabilidade, mas para a manutenção da sua abstinência, enquanto um fator de recuperação para ele retomar a sua vida. E nesse, junto a esse fato da espiritualidade, a gente começou a perceber que é preciso reconhecer a necessidade de múltiplas estratégias para o tratamento. Estratégias essas que precisam estar articuladas e se complementarem. Então, da mesma forma que esses indivíduos destacaram que não é um ou outro tratamento que eles consideram assertivos para eles foram expondo. Olha, Deus em primeiro lugar. Mas eu queria muito poder continuar a conversão com a psicóloga. Eu quero ter oportunidade de ir para uma comunidade terapêutica. Eu já ouvi falar que tem apoio na rua com psiquiatra, que eu posso tomar remédio. Então, essa associação de estratégias, dita por ele neste relato, demonstrou que nós precisamos começar a discutir esta multiplicidade de abordagens para começar a apresentá-las enquanto estratégias de fato efetivas para essas pessoas que estão privadas de liberdade, principalmente. E aí, diante de toda essa questão, o grande fomento para a pesquisa de doutorado foi assim, como é que o Estado
tem trabalhado a questão da política sobre drogas nesses cenários de privação de liberdade? Como é que ele tem conduzido a sua prática institucional as questões trabalhadas pela política nacional sobre drogas? E aí, recentemente, nós tivemos essa mudança da política em 2019 e que trouxe algumas alterações. Não vou aqui me ater à questão das alterações voltadas a financiamentos, controle e repressão das drogas e do próprio tráfico, mas sim focar nas transformações, nas mudanças propostas em relação ao tratamento, do qual eu não posso deixar de dizer, enquanto pesquisadora e enquanto defensora dessas múltiplas estratégias, o quanto foi importante a inserção das comunidades terapêuticas enquanto estratégia de tratamento, né? A gente percebe que há em torno das comunidades terapêuticas uma discussão que, por vezes, tenta diminuir a sua relevância para o tratamento, quando suscita-se, discute-se que é voltado a um tratamento espiritual ou religioso nesses ambientes, como se isso fosse algo negativo. E nós temos aí pesquisas e estudos que mostram o quão assertivo é a espiritualidade nesse cenário. Então, o que é negativo não é a prática espiritual ou religiosa, e sim a obrigatoriedade do indivíduo praticar determinada religião ou prática espiritual. Então, penso que isso precisa continuar a ser discutido para que as comunidades terapêuticas realmente possam ser amplamente consideradas enquanto uma das abordagens de tratamento mais eficientes em relação ao fenômeno da dependência química. E aí, com relação às limitações, também fazendo esse diálogo com as múltiplas estratégias, a questão da retirada do termo redução de danos, que eu observei que não há no contexto da política, e que também é algo que é importante a gente discutir, porque quando se fala em redução de danos, remete-se àquela ideia da importação das estratégias vindas um tempo atrás dos Estados norte-americanos, alguns países europeus, sobre a questão das seringas, para redução de dano às pessoas que faziam uso de drogas injetáveis, quando, na verdade, nós precisamos ressignificar essa nomenclatura de redução de danos e pensar em redução de danos à saúde, redução de danos à pessoa que é usuária abusiva dessas substâncias, a redução de danos individual, coletivo, redução de danos à sociedade, enfim. Penso também que seja algo aí que precisa ter uma atenção e precisa ser trazido a discussões como o que é a redução de danos e como que a gente pode estar inserindo ela nesse contexto de estratégias de tratamento à pessoa privada de liberdade também. E assim, por fim, é possível observar que as pesquisas de natureza qualitativa, esses estudos de natureza qualitativa, eles precisam ser fomentados. Eles são fomentados pelas pesquisas quantitativas, que são necessárias à formulação de políticas, de leis, de estratégias, financiamentos, mas esses dados quantitativamente apresentados, eles precisam ser compreendidos. A gente precisa entender o que significa ter mais de 80% de pessoas privadas de liberdade que fazem uso de drogas. A gente precisa entender o que significa baixos índices de escolaridade nessa população. Precisamos interpretar estes dados. E isso só é possível com estudos qualitativos. E que ainda que a gente acabe importando estratégias de outros países que estão tendo sucesso no enfrentamento, na prevenção e tratamento da dependência química, nós precisamos ter esse olhar cuidadoso à nossa territorialidade. O que é que funciona lá fora que pode funcionar aqui para nós? Mas de que maneira? Né? De que maneira nós podemos transformar isso para que se torne algo realmente efetivo, respeitando todas as nossas nuances e peculiaridades territoriais. E ainda, trazendo para essa questão da nossa realidade e das nossas peculiaridades, a gente precisa começar a discutir a questão da prevenção ao uso abusivo de drogas, além do ambiente escolar. Porque isso é muito assertivo, é viável, é positivo,
Porém, dado até mesmo esse cenário de pandemia do qual estamos vivenciando, a gente precisa reconhecer que esse ambiente escolar, de educação, acabou ficando ainda mais limitado. Então, a gente precisa urgentemente criar estratégias para que essas intervenções elas cheguem até a família, através de segmentos que promovam a saúde, de setores que promovam e insiram essa família, esse indivíduo, a políticas públicas de assistência social, garantia de direitos, para que a gente possa ampliar esse leque de opções e de acessos, não só no âmbito escolar, mas também na questão de serviços de proteção e de direitos. E, por fim, trazendo isso para o cenário de privação de liberdade, a gente precisa entender, precisamos compreender que estratégias específicas precisam ser delineadas. Nós precisamos compreender as múltiplas vulnerabilidades que se sobrepõem nesse indivíduo privado de liberdade e que vem se estabelecendo ao longo da sua vida e até mesmo antes do cárcere. E quando ele se encontra nesse ambiente de privação de liberdade, não só há essa sobreposição de vulnerabilidades, como ainda a questão da dependência química, do uso abusivo de drogas, que acaba gerando uma vulnerabilidade muito maior e dificultando a sua reinserção em meio livre, quando isso assim for possível. Finalizo aqui, deixo o meu contato para que a gente possa, em outros momentos, estar dando continuidade às discussões e me coloco à disposição do Dr. Guilherme, caso haja alguma consideração a fazer. Obrigada, doutor. Agradecendo também a doutora Alessandra, excelente explanação. Aliás, ambas abordaram dois ambientes que precisam ser protegidos. O Estado, a partir do momento em que ele assume o monopólio da coercibilidade e da força como um mecanismo de controle social, ele tem que garantir, como bem enfatizou a doutora Eli, dentro do ambiente carcerário, a sua presença para inibir os agravos de violência de uma população que é vulnerável e que assume maior vulnerabilidade no ambiente carcerário. E, por outro lado, a doutora Alessandra vai para o outro ambiente que também tem que ser seguro, que é o ambiente familiar, o ambiente do nosso entorno, porque drogas e crimes são fenômenos biopsicossociais, e eu aqui me arvoro, pegando o que a doutora Alessandra trouxe, e hoje a academia também, ela não se furta desse olhar, que é a questão da espiritualidade, que eu poderia aqui parafrasear Cecília Meirelles. Talvez não haja ninguém que consiga explicar a dimensão, né, da espiritualidade e da liberdade das almas, mas não há também ninguém que não entenda o que vem a ser a sensação de você estar em um ambiente de segurança, um ambiente protegido. E a nossa Constituição da República, ela tem um artigo que merece atenção, porque ambas trataram da prevenção. A doutora Eli enfatizando a Diretoria de Inteligência Penitenciária, criando-se uma doutrina de inteligência penitenciária para coibir o domínio das facções. E coibindo-se esse domínio das facções, nós teremos ambientes externos seguros. Doutora Alessandra, com muita propriedade, tocando num ponto que nós também temos que deixar bem claro. Não é porque há um dogmatismo, muitas vezes, que vem de maneira bem intencionada, no sentido de que drogas seriam apenas uma questão de saúde pública setorizada, como a dependência química. Não, ela é algo amplo. Quando falamos de redução de danos, doutora Alessandra, nós temos que falar hoje também na redução de danos do tabaco. É a maior pandemia, são 8 milhões de mortes associadas ao tabaco, que é uma droga lícita. Droga lícita que também tem um outro braço,
na área da criminalidade, que vai ser justamente a criminalidade organizada se apoderando do mercado da droga lícita, que é o tabaco, fazendo a droga contrabandeada. Muda apenas o tipo penal, mas o crime organizado, num ambiente de flexibilização em relação àquilo que eu chamo sempre de aculturação da droga, ele vai sempre ter aí os seus meandros, porque o objetivo do crime organizado como se diz, é um Estado paralelo. Não vejo o Estado paralelo, mas eu vejo sim como uma negação do Estado democrático de direito, no qual há o direito de punir, mas o direito de prevenção. E voltando ao artigo da Constituição, é o artigo do ambiente, é o 225, o artigo que diz que é nosso dever, pelo artigo 225 da Constituição da República, preservarmos o ambiente para as presentes e futuras gerações. É incrível que nós temos uma percepção de que devemos preservar, por exemplo, a onça pintada e tem que ser preservada, né? Mas e os nossos pintainhos dentro de casa, né? E o nosso ambiente interno também, esse ambiente no qual há a espiritualidade. Então, as duas apresentações hoje, elas me trouxeram viés de esperança, viés de enfrentamento, e eu também não posso deixar de dizer, até citei Cecília Meirelles, né? Hoje é a Organização Mundial, melhor dizendo, é a ONU, que há um tempo atrás já tem dito isso para a África, e isso vale para nós também, né? Eu falo dos nossos irmãos africanos porque nós ainda não completamos a obra da emancipação. Se nós nos aprofundarmos num recorte histórico, né, nós vamos ver que dentre esses vulneráveis, essa vulnerabilidade também ela tem cor de pele. Mas é justamente esses de pele escura que sempre foram moeda de troca, de tráfico. Nós mandarmos cachaça para a África e de lá vinham escravos. Então, o narco-estado brasileiro sempre existiu em torno de glamorização das drogas, na época do Brasil colônia, o álcool. E hoje quer-se aculturar mais substâncias que não são nem aculturadas, como a cannabis. Isso é bom que fique bem claro. Eu tenho aqui, mais uma vez, que agradecer a oportunidade dada pelo Dr. Gilberto, pelo IJCB, agradecer aos ensinos. Eu, de fato, estou aqui positivamente impactado. Eu digo também da presença feminina, que eu falo aqui pela minha residência, pela minha casa, né? Eu não estou aqui dizendo que nós, homens, nós devemos de maneira nenhuma nos esquivar de nossas responsabilidades, mas o reconhecimento, e isso, como eu disse, da Organização das Nações Unidas, visando a África, invistam em crianças e adolescentes, mas invistam sobretudo em meninas, crianças e adolescentes. Muito obrigado e deixo aqui para considerações finais ainda das nossas apresentadoras, das palestrantes. Doutora Eli? Obrigada, doutor Guilherme. Boas lembranças e menções na sua fala, que o senhor trouxe sobre como que, por exemplo, a inteligência pode se antecipar aos eventos e, mais que isso, prevenir o cuidado dessa população que já era vulnerável em momento anterior à prisão, isso é muito importante. E, no segundo momento, o senhor finaliza aí falando sobre a importância da mulher em ocupar os espaços, e nós somos a representação da mulher, né, que está buscando ocupar esses espaços e permanecer nesses espaços de diálogo. E eu, como uma mulher que me coloco em um campo de uma pessoa garantista, apesar que hoje trouxe um aspecto extremamente duro, mas é um aspecto necessário, porque a pessoa que está privada de liberdade, o Estado precisa ocupar esse lugar, né? E o crime organizado não pode se perpetuar nas prisões, mas justamente para que a gente possa garantir
o direito a integridade física da pessoa presa e o direito dessa pessoa retornar à sociedade e retornar ao convívio familiar, e tudo isso é muito importante, inclusive no aspecto da segurança e da continuidade da vida fora da prisão. Eu só tenho a agradecer novamente ao Instituto pelo convite, agradecer na pessoa do Dr. Gilberto a toda a comissão organizadora e parabenizá-los pelo evento, e coloco-me à disposição novamente para novos debates e diálogos. Muito pertinente, doutor, as considerações que o senhor fez sobre a questão do ambiente familiar, religioso, porque essa referência também ao uso do tabaco. Agrego aqui a questão do álcool, que também é muito sério, porque a gente observa que o uso de drogas está se iniciando cada vez mais cedo, e isso é algo amedrontador, né? Nós observamos crianças fazendo uso de bebida alcoólica, alguns ambientes fazendo uso até mesmo de drogas que são ilícitas, mas que não são consideradas exatamente drogas, porque são derivadas de uma planta, enfim, isso é um discurso, isso é muito perigoso, isso é muito preocupante. Está cada vez chegando mais cedo nas nossas crianças, e essas discussões, elas precisam ser amplamente levadas para esses cenários onde a família está, né? Precisamos pensar em fatores de proteção que realmente tratem essa questão. Nós temos visto um cenário de imediatismo cada vez maior, onde a nossa juventude quer tudo para ontem, né? E tudo rápido. Em contrapartida, a forma com que se lida com as frustrações é muito complexa. Não se sabe lidar com frustrações, né? Diante de uma necessidade imediatista, o não, ele se torna um desencadeador de grandes situações, né? Então, assim, agradeço esse espaço de discussão, porque penso que a partir daí a gente pode sempre estar pensando em como estar abordando a temática de forma cada vez mais socializada e mais acessível às pessoas. Então, assim, foi uma satisfação muito grande estar aqui. Ouvir a doutora Eli é sempre uma satisfação, é um privilégio. E estar também nesse ambiente aqui promovido pelo JCB sem dúvida, uma grata satisfação. E assim como a doutora Eli, agradeço a toda a organização, doutor Gilberto, anfitrião aí do evento, o doutor Guilherme, que nos conduziu nessas discussões, toda a equipe do evento, e dizer que também me coloco à disposição para que essa discussão continue a ganhar espaço, né? Para que, voltando à nossa temática aqui, velhos desafios, mas novos modelos de enfrentamento. Então, obrigada a todos e tenham um bom dia. Muito bom dia a todos, boa tarde, boa noite, porque esse evento, com certeza, ele terá grandes dimensões. Gratidão ao Dr. Gilberto e ao Daniel, que nos ajudou também.